E aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, que é o peso das bicicletas. Será que você entende se a sua bicicleta é leve, é pesada? Será que você sabe como reduzir peso ou a importância disso? Roda a vinheta. Muito bem, essa é uma questão que traz algumas dúvidas para muitas pessoas. Primeiro eu queria começar localizando você com relação a uma classificação de peso que eu fiz das bicicletas. Primeiro, se a gente for tratar de mountain bike, e aqui você pode ver no GC acompanhar comigo, uma bicicleta iniciante ela vai pesar entre 14 e 15 quilos. Uma bicicleta intermediária ela vai pesar na faixa dos 13 quilos. Uma bicicleta avançada ela vai pesar entre 11 e 12 quilos mais ou menos. Uma bicicleta top de mountain bike ela pesa ali na faixa dos 10 quilos. Entendendo que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, chegando ali a 9.500, 9.800. Você consegue ver bicicletas do Grand Tour até abaixo dos 9 quilos, mas eu diria que é de 10 quilos e um pouquinho para baixo. Quando você vem para Speed, uma bicicleta iniciante ela vai ter mais ou menos uns 11 quilos. Uma bicicleta intermediária vai ter entre 9 e 10 quilos. Uma bicicleta avançada entre 7 e 8. Aí aqui a gente entra no peso do Grand Tour. É interessante você saber que a UCI, que é o órgão que regulamenta o ciclismo internacional, ele delimitou um peso mínimo para as bicicletas de estrada em 6,8 kg. Esse é o peso que a bicicleta ela vai sair para a corrida. Então nesse peso já pode contar os suportes para a garrafa, já pode contar o ciclocomputador, medidor de potência, os pedais, tudo isso tem que dar um peso de 6.800. E é interessante que no ciclismo de estrada, assim como em alguns outros esportes, ou raros esportes, o ciclista amador ele pode ter acesso a equipamentos mais avançados ou mais leves do que o profissional, porque o profissional ele tem essa delimitação da UCI. No entanto, tem algumas bicicletas de algumas marcas com pesos menores do que essa delimitação. Um modelo desse que você vai ver agora a imagem é a Trek Emonda SLR10, que é uma bicicleta muito louca da Trek, que pesa somente 4,5 kg. É muito leve, é muito leve. Mas também, em contrapartida, é uma bicicleta a qual o ciclista ele só pode ter um peso de 80 kg. Se ele passar disso, aí o negócio já começa a ficar meio perigoso, porque essas bicicletas, quando diz respeito a impacto, elas precisam ter ali uma margem de segurança para que não haja nenhuma quebra de quadro e isso comprometa aí a segurança do ciclista. Aí entra uma questão importante. Quando você pensa em diminuir peso da bicicleta, você precisa ter como entendimento de que muitas vezes diminuir peso da bicicleta ou diminuir peso próprio do seu próprio corpo é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque na verdade o que determina o desempenho de uma pessoa não é somente o peso da bicicleta, mas é o peso conjunto. Então, por exemplo, se eu peso 80 quilos, minha bicicleta pesa 10 quilos, eu tenho um peso conjunto de 90 quilos. Se eu quero tirar 3 quilos desse conjunto, eu posso ter duas opções. Fazer uma dieta, isso vai me custar, uns alimentos diferentes, alguma coisa, um esforço pessoal. Ou eu posso, trocar a suspensão e quadro da minha bicicleta e gastar aí uma grana alta e o resultado, no final das contas, vai ser o mesmo. Então, antes de você tirar ou pensar em tirar peso da sua bicicleta, você precisa entender ou perceber se seu corpo está no peso ideal. A partir disso, aí vale a pena você pensar em tirar peso da bicicleta. Existem alguns itens em que as pessoas fazem upgrades que pode tirar peso da sua bicicleta. Eu listei 4, que são assim, os 4 mais simples de trabalhar, que são o quadro, a suspensão, as rodas e os pneus. Entenda que uma suspensão de bicicleta, dependendo do modelo que você tira e mudando para o qual você coloca, você consegue economizar aí numa faixa de uns 400, 500 gramas. Pode não parecer muita coisa, mas você pode comparar isso a um carro de 1.000 quilos que viaja numa estrada, um carro vazio, e quando você coloca, mais 2, 3 pessoas dentro, mais uns 200, 250 quilos,
Isso pode não parecer muito, já que o carro ele pode pesar bem mais do que isso, mas você sente a diferença. Da mesma forma, a bicicleta pode parecer que 500 gramas não seja muita diferença, mas na hora de pedalar, se você tem uma sensibilidade com relação à bicicleta que você usou muito tempo, e você faz o upgrade, obviamente você sente. Quando você trata do quadro, você consegue também, se você mudar o quadro da sua bicicleta, economizar às vezes até uns 500, 600 gramas. Quando se trata de rodas, você consegue economizar até mais peso, às vezes até uns 700, 800 gramas. Mas aqui entra um conceito muito interessante também. É mais valioso para o seu desempenho você tirar peso das rodas da sua bicicleta do que do quadro da sua bicicleta. Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre o peso que acompanha você, e eu queria definir isso aqui como peso estático, por assim dizer, porque com relação a você ele está parado. Então o quadro acompanha você, o canote acompanha você, o guidão acompanha você, a suspensão acompanha você. No entanto, as rodas e os pneus eles estão girando. Então esse daqui a gente classifica como sendo um peso cinético. E o peso cinético ele precisa de força para vencer o estado que ele está parado. E quanto mais pesado for esse peso cinético que você tem na sua bicicleta, ou o peso das suas rodas e pneus da sua bicicleta, mais trabalho você vai ter para colocar essa bicicleta para rodar e também para mantê-la rodando. O que é que eu quero dizer? É que 600 gramas a mais nas rodas e pneus da sua bicicleta vão fazer mais diferença do que 600 gramas a mais no quadro da sua bicicleta. Como experiência própria, eu tive isso no ano passado, quando eu troquei os pneus da minha bicicleta, coloquei os pneus mais pesados para usar na cidade e pesava o conjunto aí uns 600 gramas a mais, sei lá, uns 300 gramas por pneu, e eu senti, a bicicleta ela ficou mais pesada, então era como se eu estivesse carregando um peso a mais, aquela bicicleta ela ficou mais amarrada. E quando eu botei de volta os pneus que eu tinha antes, eu senti, poxa, a bicicleta ela realmente desenvolve mais rápido. Então se você pensa em fazer um upgrade para reduzir o peso da sua bicicleta, pense aí primeiro nesse peso cinético, né? Rodas e pneus você consegue economizar um peso bacana. Agora, por último, não pense nunca em tirar peso por conta de bobagem, em tirar peso de parafuso, porque eu já vi gente que pega um disco que tem 6 parafusos e deixa somente com 3, e aí você está colocando a sua vida em risco. Tem gente que serra o canote também, tem gente que faz outras coisas como cortar cabo, esse tipo de coisa que não vale a pena. Então você pensa naquilo que vale a pena para você, nas questões que eu falei quanto à redução de peso, tanto do peso conjunto, quanto do peso cinético, quanto do peso estático, e você vê aí o que vale a pena para você. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se você tem mais alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição do vídeo, e deixe também aí a sua sugestão para os próximos vlogs. E além disso, você pode fazer a sua inscrição. Além de fazer a sua inscrição, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de quando tiverem vídeos novos no canal. E não se esqueça também de nos seguir tanto no Instagram, @7bikers, tanto no 7bikers Brasil, lá no Facebook. Valeu, um abraço!